Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui, mas hoje não estou sozinho, estou acompanhado aqui da equipe do Dizascope. E para mais um Lendo Juntos, é isso aí. Nós estamos reunindo aqui algumas quartas-feiras para a gente ler junto. A gente já fez de outros livros, né? Por exemplo, Discipulado Começa com Contemplação. E agora, nessa série, a gente está lendo Você Entendeu Errado. Então, a gente está lendo juntos como equipe aqui e lendo também juntos com você. Você é o nosso convidado para estar aqui virtualmente nessa sala e participar junto com a gente. Então, seja muito bem-vindo. E antes da gente começar o livro e analisar aqui 2 capítulos do livro juntos, eu queria pedir para você pegar esse link, mandar para a galera aí, também curtir essa live, porque aí o YouTube entende que isso aqui é relevante, começa a mostrar para mais pessoas. Se você está vendo gravado, deixa um comentário durante a live aí, conforme a gente for interagindo, conforme a gente for lendo juntos aqui. Beleza? E claro, falar para você que o livro Você Entendeu Errado está disponível na loja do Dizascope com frete fixo. Isso mesmo. Frete fixo significa, a gente pegou o menor frete e fixou para o Brasil inteiro. Então, se você mora longe da gente aqui, a gente está aqui em Bragança Paulista, aqui em São Paulo. Se você mora longe da gente, você vai pagar um frete fixo e é a forma que a gente faz para dar oportunidade para todo mundo ter acesso ao livro aí. Então, a gente vai bancar parte do frete aí para quem mora muito longe, para que todo mundo possa ter o livro e ler juntos, não só com a gente, mas ler com a sua comunidade, com as pessoas que você discipula, com o seu pequeno grupo, porque eu tenho certeza que vai te abençoar muito. E hoje você vai ter mais um gostinho aqui. Se você tá com o livro aí, pega para você acompanhar junto com a gente, eu vou te falando a página que a gente tá. E uma outra oportunidade que tem lá no site é de você comprar a caixa. Tem uma caixa com 20 e aí tem desconto. Quem lembra o desconto? 20% de desconto, é fácil, tá vendo? É uma caixa com 20 livros e tem 20% de desconto se você quiser comprar para um grupo, para você fazer com uma galera ou dar de presente para várias pessoas. A melhor forma de a gente absorver, crescer no conteúdo é lendo juntos, ok? É fazendo isso daqui, aí é onde você está na sua comunidade, com a sua galera. O Léo vai dar voz hoje ao público aí. Bom dia, Léo. Bom dia. E aí? Já tem uma galera aí? Tem. Ó, quem que tem já um entrou aí? de Florianópolis, Jaboatão, Paz, bom dia. Perguntaram aqui quando será o seminário em São José dos Campos. Já foi, Olha, no caso. Foi sábado passado. Pessoal de BH também, Curitiba, Santos, São Paulo, Ouro Preto. Bastante gente aqui, meu amigo. São Paulo Preto? São Paulo, Ouro Preto. Nova Ouro cidade aí, inaugurada. Mas seja muito bem-vindo, você aqui. Temos mais um microfone aqui também, que a galera pode falar durante a nossa live, durante a nossa leitura comunitária aqui. E por que a gente faz essas leituras? Porque, como eu disse, é a melhor forma da gente absorver. Porque uma das questões, quando a gente está lendo um livro, é a aplicabilidade. O que nós vamos fazer com isso? Não adianta só eu ter esse conhecimento, eu aprender esse conceito, mas eu não colocar isso em prática. Então, cada um aqui falando da sua experiência, da sua ótica em relação ao que está lendo, isso agrega muito e também nos faz comprometer uns com os outros aqui a dar uma resposta àquilo que o Senhor está ministrando no nosso coração através do livro. Então, Você Entendeu Errado é um livro para te ajudar no assunto interpretação bíblica, ok? É um livro que vai pegar, são 15 capítulos, ele vai pegar 15 textos bíblicos que geralmente nós interpretamos errado, né? Te vê assim várias pessoas falando uma interpretação errada desse texto, e a gente vai analisar esses textos juntos. E o que é o mais legal? Cada capítulo a gente fala de um princípio de interpretação. Então vai poder ser aplicada nesse texto que a gente vai ver, mas vai poder ser aplicada em outros textos. E o objetivo é que você tenha acesso à verdade. Você lembra o texto que fala que a verdade liberta? Então não é o texto lido da forma que você quiser que liberta. Não é abrir lá e ler um versículo e falar, não, agora pronto, estou abençoado. Não, é só se você interpretar corretamente o que Deus quis dizer ao inspirar um autor a escrever aquilo. Então,
é muito legal. Então, você entendeu errado. E aí, no final, olha que legal o verso. Você entendeu certo, que é quando você acaba de ler, que vai te ajudar a entender corretamente. Então, vamos lá. Vamos para o de hoje? Estão preparados? Seguinte, abre aí na página 93, né? Que é o capítulo A letra mata, mas o espírito vivifica. A letra mata, mas o espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 6. Vamos lá. Vamos para esse versículo que várias pessoas entenderam errado. Ele começa assim, ó. Mais um alerta para uma daquelas frases de efeito, palavras de ordem que não se conectam com o sentido correto em que foram escritas, tá? Então, ele, no final do parágrafo, ele fala: aliás, esse é um dos textos mais utilizados por aqueles que negligenciam o estudo de teologia e da própria palavra de Deus. Pô, mas Douglas, está escrito. A letra mata, né? A letra mata. O que vivifica? O espírito. Então, a gente tem que buscar o espírito, não ficar lendo, né? Seria uma interpretação olhando para esse versículo. Então, ele fala: muitos já foram desencorajados de estudar a Bíblia com afinco e profundidade, de ampliar o conhecimento teológico e até mesmo de fazer cursos simplesmente pela imposição da doutrina do medo, transvestida de cuidado e falsa preservação, por parte de lideranças abusivas. São a letra mata. E por que ele vai trazer essa questão da liderança abusiva? Porque pode ser uma grande estratégia para que as pessoas não estudem. E se as pessoas não estudam, elas não questionam. Se elas não estudam, o pastor está falando, então eu preciso seguir, porque é isso, ele falou, tá certo. Mas você olhou o texto? Não, a letra mata, ele me falou que a letra mata. Então, pode ser usado dessa forma também. É bastante comum, página 96, é bastante comum encontrar pessoas que entendem que a Bíblia não deve ser interpretada literalmente, pois isso seria apenas a letra. Para essas pessoas, o que se deve buscar é o espírito posto na letra. Eu lembro uma vez que eu estava na igreja e um pregador lá foi pregar, e aí ele pregou sobre Davi contra Golias e tal, e Davi foi até o riacho e pegou 5 pedras. Então ele falou o nome das 5 pedras, o que significava cada uma das pedras. Então é isso, a letra mata, mas é o espírito. Então eu preciso saber uma revelação do espírito escondido ali que ninguém nunca viu. E isso que é incrível e uau, porque nunca ninguém viu aquilo. Então isso é um grande problema. É uma interpretação muito errada desse texto. Tá dando uma travadinha. Vamos desligar o Wi-Fi para não ter problema de travamento. Só pegando um gancho, pode ir, Pedro? É interessante como que a ignorância, ela desde antigamente é usada como uma ferramenta de manipulação e controle. Sim. Então, sempre, até antigamente, um dos questionamentos sobre a filosofia era que ela questionava. E questionava no sentido de poder aprender por meio do questionamento. Então, ela sempre foi uma disciplina muito ofensiva. Porque perguntar incomoda. É ruim quando a gente fala, mas a letra mata, mas o espírito vivifica. O que significa esse texto? Isso. Incomoda a pessoa. Então, é interessante como que a degradação do homem, ela não só está no mundo, mas também, em certo ponto, como a igreja é uma amostragem, guardada nas suas devidas proporções do mundo, ela também entra dentro da igreja. Nesse ambiente que, às vezes, existem líderes manipuladores que não permitem que as pessoas leiam a palavra, porque a palavra vai trazer libertação. E montou-se toda uma estrutura de o sacerdote e os leigos, né? E aqui até teve uma época que só eles tinham a Bíblia, só eles sabiam latim, as pessoas não entendiam nem mesmo a missa, o culto. Então, é também uma forma de você ter controle, né? Como o Léo disse. E aí, ele vai trazer um princípio de interpretação, tá? Um princípio de interpretação aqui, e aí eu quero que você dê ênfase a esse princípio que a gente pode aplicar em outros lugares. Ele diz assim, esteja pronto para identificar as ênfases que o próprio texto oferece. Então, o que isso significa? Eu estou lendo um texto e a pergunta é, o que este autor quis dar ênfase? Sobre qual assunto ele estava falando, ok?
Então, quando eu leio a letra mata, o espírito vivifica e falo ler a Bíblia e estudar muito teologia pode matar, mas buscar o Espírito Santo vai te gerar vida, eu estou colocando a interpretação do texto baseado na minha ideia e não do que Paulo estava falando. E como é que a gente faz para descobrir o que Paulo estava falando? Ele diz assim, ó, no parágrafo depois do princípio da interpretação. A identificação correta de um contexto demanda saber identificar uma unidade literária, a qual chamamos de perícope, ou seja, o início e o fim do assunto sobre o qual se fala, a partir do qual podemos verificar o contexto do discurso em que está inserido o versículo analisado. Então tem um negócio chamado perícope. O que é? É quando o autor começa um assunto e termina um assunto. Geralmente é 1, 2 parágrafos, às vezes vão ser 5, 6 versículos. Então ele puxou um assunto e ele vai até o final. O versículo está no meio dessa perícope. Lembrando que a Bíblia foi escrita sem versículos, não tinha números. Esses números foram inseridos para ficar mais fácil para eu falar para você, ó, acha aí tal texto. Aí você consegue achar. Mas você precisa ter essa ideia de que não haviam versículos quando Paulo escreveu uma carta. Era um parágrafo inteiro falando, ó, vou puxar o assunto lei e salvação, lei e graça. Então ele puxou esse assunto, começou a falar. Então, para que eu compreenda, eu preciso ler aquele assunto inteiro. Eu gosto de usar o exemplo assim. Imagina que... Vocês lembram aquela série chamada Lost, né? Lost, que era... Quem lembra? 7 ou 8 temporadas? 6 temporadas e cada um tinha uns 20 episódios. Então, vamos dizer que fosse 6 e 20 episódios. 120. São 120 episódios. Aí eu convido você para ir lá em casa, que nunca viu Lost, e ligo na temporada 4, episódio 17, e fala, assiste aí. Não vai fazer sentido para você, porque você não tem o contexto. Então é necessário que você entenda o contexto para que a fala daquele personagem faça sentido na história. É isso que ele está falando. O que é que Paulo estava falando ao citar esse versículo em especial? Então vamos ler a perícope, né? Vamos ler o parágrafo que Paulo está falando sobre isso. Então está aí na página 97. Olha só. 2 Coríntios, do 3 ao 8. Porque já é manifesto que vós sois cartas de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravada com letras em pedras, veio em glória, de maneira que o filho de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Então, a gente colocou aqui, até no texto tem um sublinhado e tal. Lembrando que no texto original, quando eles escreveram aqui em grego, não tinha negrito, não tinha itálico, não tinha sublinhar. Então, como que o autor fazia para dar ênfase em certas partes? Ele repetia. Lembra Jesus falando? Em verdade vos digo. Ele estava dando um bold ali, né? Ele estava pondo um negrito ali, ó. Presta atenção nisso aqui agora. Ou quando há repetições no texto. E é o que Paulo está fazendo. Ele está repetindo algumas coisas. E o que Paulo repete, gente? Ó, página 98. No texto estudado, destacamos algumas palavras que se repetem e que podem dar o tom do assunto que está sendo explorado. As palavras ministério, pedras, tábua, espírito e letra. Então, ele vai falar ministério, tá? Aí ele vai fazer um comparativo de pedras e tábuas, espírito e letra. Então, elas aparecem repetidamente. E aí, ó, há uma contraposição das expressões tábuas de pedra e tábua do coração. Há uma oposição entre letra e espírito. Então, do que Paulo está falando nessa perícope? O que Paulo está falando? De que assunto que ele está falando?
ele está falando do ministério da lei e agora o ministério do Espírito. Ele está falando sobre esse Antigo Testamento, a primeira aliança, e agora a nova aliança. Ele está falando disso. Ele não está falando sobre estudar a Bíblia. Ele não está usando a letra como estudar a Bíblia. Ele está usando a letra para falar da lei que foi escrito numa tábua de pedra. Essa era a letra. Então, olha só. Paulo chama a aliança da letra de ministério da morte e diz que ela é transitória, mas que um outro ministério, ou aliança definitiva, foi estabelecido com o Espírito Santo. Aí ele vai falar de Gálatas, que vai falar uma outra comparação, né? Que era Ismael, que Abraão foi na força dele e produziu um filho, Ismael, e o filho da promessa, da graça, que é Isaac. Então é a mesma comparação que ele vai falar da lei e da graça, ok? Um é escravidão e o outro é liberdade. Deu para entender? Alguém quer fazer algum comentário nessa parte? Léo? Alguém aí? Tá. Certo. Então, ele tá fazendo essa comparação. Lei e espírito, tá? A letra e o espírito. E aí, é muito legal, que diz assim, página 99. A antiga aliança possuía o preceito fundamental do caráter de Deus através da lei. Porém, ela estava escrita de forma exterior. Olha que legal isso aqui. A grande transição de aliança não se refere necessariamente ao conteúdo. Então tem muita gente que pensa assim, não, a lei passou do Antigo Testamento. Não serve mais aquela lei, porque agora tem uma nova lei. Não. A diferença não é o conteúdo da lei, tanto que Jesus veio cumprir. Jesus cumpriu toda a lei. Então, e ele é o verbo encarnado, ele é a lei encarnada. Então, não é o conteúdo da lei, os 10 mandamentos não acabaram. O que mudou agora é que antes a lei estava escrita numa tábua de pedra externa. Agora ela está escrita no coração. Então, o que ele está falando? O ministério da letra, escrito na tábua de pedra, era para a morte. Mas agora o ministério do Espírito, que escreve a lei no nosso coração, é para a vida. É disso que ele está falando. Então, no conteúdo não mudou. Só mudou que não é de fora para dentro. Agora é de dentro para fora. Então, por exemplo, amar a Deus e amar ao próximo era o preceito da lei do Antigo Testamento. Entendeu? Mas agora isso requer da gente que seja interno. Essa é a grande mudança. Que aquilo que antes era exterior, agora é interior nessa nova aliança, tá? E aí é muito legal que... E a Bíblia, gente, é uma coisa maravilhosa. É maravilhoso estudar a Bíblia porque é uma coisa divina e aí é genial, né? Porque quando que o ministério do Espírito foi dado? Em Atos 2, quando o Espírito é derramado sobre eles, né? E Atos 2 acontece, você conhece, no dia do Pentecostes. Pentecoste é referência a 50, ao número 50. Por quê? Porque ele acontece 50 dias depois da Páscoa, tá? Quando você vai para o Antigo Testamento, quando foi a primeira Páscoa? Na saída do Egito. Eles saem do Egito, e aquele é o dia da Páscoa, né? E aí, 50 dias depois, o que acontece? Êxodo 19. Vocês lembram? Quando Deus desce na montanha, e a montanha está pegando fogo, e vozes, trovões e tal. E o que Deus entrega naquele dia? Os 10 mandamentos. Ele entrega a tábua com os 10 mandamentos naquele dia. Então, olha a comparação que ele está fazendo. O ministério da letra e o ministério do Espírito. Naquele dia, gente, enquanto Moisés recebia os 10 mandamentos, e Deus estava escrevendo na tábua, o que estava acontecendo lá embaixo? Eles já estavam quebrando o primeiro mandamento. Primeiro mandamento é não terás outros deuses. O que eles estavam fazendo lá embaixo? Eles estavam fazendo um bezerro de ouro. E eles estavam fazendo uma festa para o bezerro e falando, esse é o Deus que te tirou do Egito. Olha isso. Moisés desce. Moisés fica tão irado que ele quebra as tábuas. E eles começam uma chacina. E a Bíblia diz que cerca de 3.000 pessoas morreram nesse dia. Aí você vai para Atos 2. E agora é o ministério do Espírito. E é muito doido porque, de novo, é Pentecostes, de novo tem
referência a fogo, referência a barulho e tal. E aí Pedro se levanta para pregar. E o que acontece nesse dia? 3.000 homens, pessoas, se entregam a Jesus. São salvas. Então, 3.000 pessoas vivem. 3.000 pessoas estavam mortas, agora vivem. Então, você vê que é uma referência exata a uma antiga aliança, que era exterior, para a nova aliança, que é interior, e que agora vivifica. Agora traz vida. Então, o que eu quero que você entenda hoje, aqui nessa análise desse texto, é que não tem como nós termos acesso à verdade sem que você compreenda o contexto em que aquilo foi escrito. Sabe? É um perigo muito grande. Vocês lembram aquelas caixinhas de promessa? Quem lembra? Que você tirava assim, tinha um monte de papelzinho, você tirava um versículo e lia. Né? Alguns davam certo, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, beleza. Mas algumas coisas é completamente fora de contexto. Exato, você comerá o melhor dessa terra, né? E aí você vai lá no Outback e come tudo. Lembrando que é dessa terra, ou seja, é fruta e legume. Não é desse pacote. Agora, eu acho que até seria... Peraí. Foi? Ei. Eu acho que é até contraditório, seria uma contradição imaginar Paulo explicando que a letra mata por meio da letra. Exato, escrevendo um livro. Entendeu? O que Paulo poderia fazer? Vou orar para que o Espírito Santo possa impartir dentro de cada um aquilo que eu estou falando. E o Espírito Santo é poderoso bastante para colocar uma mensagem no coração de todos. Só que seria contraditório. No sentido de, tipo assim, cara, eu estou explicando que a letra mata, mas para você entender que a letra mata, você tem que ler a letra. E entender e estudar aquilo. É princípio básico da lógica que, cara, quando cai assim, você fala, faz sentido. Exato. Beleza? Então, vamos pegar esse princípio aí. Sempre leia a perícope. Sempre leia. O que é a perícope? É aquele assunto do início ao fim. Quando o autor puxa um assunto, eu preciso ler do início ao fim para compreender cada parte ali do que ele está falando. Ok. Aí agora, nós vamos para mais um. E agora é o seguinte, é um outro versículo e é uma outra expressão que é usada em vários versículos, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, amados? Amém. Se prepara. O seu mundo será abalado agora. Em nome... João 14:13. Em nome de Jesus, meu. Cuidado. Então, quem nunca utilizou a expressão... Página 105, perdão. Quem nunca utilizou a expressão em nome de Jesus? Quase como uma fórmula mágica para determinada oração ser atendida mais rapidamente? Ou para que alguma situação se resolvesse exatamente da forma como gostaríamos? A chave desse pensamento está em uma promessa que Jesus fez e reiterou em João 14:13. E tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus ainda repete a mesma máxima no capítulo 15 e 16, declarando 3 vezes que podemos nos dirigir ao Pai em nome de Jesus, pedindo-lhe que nossa oração seja atendida. Então, o que Jesus está propondo com isso? Seria esse um código com palavras indispensáveis que indicariam requisito de validade da oração? Então, essa é uma questão muito importante. E, de novo, a gente volta para um outro lugar aqui. O Senhor nos deixou a palavra, e ainda mais a nossa geração aqui, e acesso muito amplo ao estudo da palavra, a inúmeras traduções. Então, principalmente a gente, talvez alguém no século X, no século XII, no século XV, vão ser desculpáveis diante do Senhor. Nós não seremos. Nós seremos indesculpáveis diante do Senhor. Porque ensinaram algumas pessoas erradas e elas não tinham nem acesso à Bíblia para ir lá estudar. Muitas delas eram analfabetas, não sabiam nem ler. Não é o caso de quem está aqui com a gente, ok? Então, você precisa ir verificar. E a gente tem que parar, gente,
e principalmente nas coisas mais corriqueiras nossas, e se perguntar, como o Léo falou aqui da pergunta, né? Por que a gente fala isso? Por que a gente faz isso? Por que a gente vai na igreja de domingo, senta na posição que a gente senta e alguém sobe lá, prega e 3 hinos e eu dou dinheiro e tal? Qual que é o versículo? Onde que a gente aprendeu? Por que a gente faz? Na história da igreja, o que isso significa? O que é ceia? Isso não é mal, cara. Não. Isso que é duro. A gente condicionou a pergunta, e logicamente no espírito... Tem o espírito certo, na claro. forma certa, né? Como se fosse algo mal. Só que, tipo assim, né, alguns aqui têm filhos e sabe que quando entra na idade do porquê, é a idade que ele mais aprende. Uhum. Né? Esse dia a Ellen foi fritar um ovo, aí o Theo viu ela colocando sal. Ela, por quê? Ele perguntou por quê? Aí ele, porque pra ficar salgado fica gostoso. Ele, Aí esse dia ele viu eu fazendo ovo. Eu não coloco sal. Aí ele, você não vai colocar o sal? Eu falei, não, porque eu não gosto. Eu falei, mas a mamãe falou que pra ficar gostoso tem que colocar. Então ele aprendeu isso por meio da pergunta. Sim. Eu acho que é um exercício que a gente perdeu, né? De perguntar no sentido de aprendizado. Muito bom. E é isso. E é ter... a gente precisa o tempo inteiro revisitar as bases. Porque a gente vai fazendo coisas, né? Não sei se vocês já viram uma velha história da mulher que ia fazer um peixe para a família, ela cortava a cabeça e o rabo, né? Aí alguém, né, uma filha, alguém perguntou, mas por que você corta a cabeça e o rabo? Ela, porque minha mãe me ensinou assim. Aí ela foi lá para a avó. Vó, por que você corta a cabeça e o rabo? Porque minha mãe me ensinou assim. Ela foi para a bisavó, mas por que você corta? É porque minha mãe me ensinou assim. Então ela foi para a tataravó. Aí ela falou, porque a frigideira era pequena. Entendeu? Então alguém criou uma solução por causa das suas questões lá, e a gente vem repetindo, e às vezes alguém tem que parar e falar, peraí, por que a gente fala em nome de Jesus? Né? Aí passa na frente da concessionária e fala, um dia eu vou ter esse carro. Amém. Em nome de Jesus. Abracadabra. E aí aqui o princípio é o seguinte, é muito importante, afaste-se de leituras que busquem atalhos espirituais. Então aqui, gente, vamos colocar um princípio pra gente aqui. Deus não pega atalho. Deus não apresenta atalho. Porque para Deus, tão importante quanto a chegada é o processo. Guarda isso, cara. Tão importante quanto a linha de chegada para Deus é o processo. Então, sim, tem um alvo. Sim, tem um céu. Sim, tem um reino de Deus. Sim, tem um prêmio. Mas ele é o caminho. Ele é a chegada, mas ele é o caminho. Então, não tem atalho. Tá? Então, isso aqui que ele fala, sobretudo nessa era do imediatismo. Todo mundo está buscando esse atalho. E aí, o em nome de Jesus e várias outras coisas, vira um hack. A gente está usando agora essa expressão, né? Vamos hackear. Então, o que eu faço? Faz assim, toma banho gelado, que aí você hackeia. O que você precisaria de 5 dias, você faz em 1. Né? Faz tal coisa, você vai hackear e tal. E a gente está querendo aplicar isso no espiritual, né? Então, como é que eu encurto isso? Fala em nome de Jesus. Então, os códigos, são as chaves da vitória, é o mindset que apressa e oferece um atalho espiritual. Então, já coloque esse princípio. Se você acha que você achou um atalho ali num versículo, você entendeu errado. Você entendeu errado, tá? Página 107. Normalmente, ensinam palavras a serem repetidas. Então, ele tá falando sobre esses mentores que querem te apresentar um atalho, né? Normalmente ensinam palavras a serem repetidas, atos proféticos a serem praticados, ofertas financeiras a serem voluntariamente sacrificadas ou orações específicas a serem pronunciadas para que a vitória, e aí pode ser uma cura, uma aprovação em um concurso, um recurso financeiro, um relacionamento amoroso, sejam alcançadas. E aí a mais conhecida é o em nome de Jesus, mas você pode aplicar para outras coisas. Parece bem diferente dizer eu vou conseguir em nome de Jesus. A segunda expressão parece mesmo ser imbuída de muito mais poder e probabilidade de que o meu desejo se torne realidade. E aí, ele vai dar uma explicação sobre o que significa em nome de Jesus sem usar a Bíblia. Eita, Saulo. O Saulo é genial, cara. Perigoso, Saulo. Não, ele é o Código Civil Brasileiro dos Bombeiros, cara. Eita. Ele pegou... Foi? Ele pegou o Código Civil dos Bombeiros. Por que dos bombeiros? Quem falou? É brasileiro.
Brasileiro. É só pra vocês tinham lido. Ah, é pra ver se entendi. vocês tinham A lido. perícope. Porque se você tivesse concordado, eu ia falar, você entendeu errado. Entendi. Aliás, gente, o livro que a gente tá estudando Dos bombeiros. é dos bombeiros. Boa. Exato. Vamos Mas lá. não é a Bíblia. Mas não é a Bíblia. Esse pode. É que eu não sou advogado. Eu fiquei dos bombeiros. Onde que eu vi? Não, sério, eu vi bombeiro em algum lugar, cara. É brasileiro. Vamos lá. Ó, olha o que o Código Civil Brasileiro fala. Brasileiro, não. No artigo 653. Bombeiros. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. Então lembra, não sei se você já viu esse termo, eu vou viajar, então vou ficar 3 meses fora do país, só que nesses 3 meses vai ter que assinar documento, vai ter que fazer movimentações que só a pessoa poderia fazer. Então ela deixa uma procuração no nome, então eu vou lá escrever o nome da Kelly Pacheco e tal, ela está autorizada para me representar na minha ausência. Então ela vai lá com a assinatura dela e vale como se fosse a minha, porque ela tem esse mandato. Então, tá dizendo no código que isso é fazer algo em nome de alguém. Aí ele coloca assim na 108. Ou seja, ao dizer em meu nome, Jesus Cristo estava nos dando, outorgando aos discípulos o poder de representar seus interesses diante do Pai, agindo como ele mesmo agiria em nosso lugar. Então, eu vi uma ilustração muito legal, né, que o pastor contou, de que um fazendeiro tinha um cara que trabalhava lá, um caseiro que cuidava da fazenda e tal. E aí ele falou o seguinte, eu vou viajar e aí eu vou te deixar, eu vou deixar avisado lá na cidade, né, que você pode pegar as coisas em meu nome. Então você pode, o que você precisar aqui para a fazenda, você pode ir lá na cidade, nas lojas, que eu deixei tudo avisado, você pode pegar em meu nome, eu voltando eu pago. Aí o cara falou, beleza, show. Né? Aí o fazendeiro foi viajar, ficou meses fora, e aí ele voltou. Quando ele voltou, ele levou um susto, porque ele entrando na fazenda, tudo sem cortar a grama, né? A casa dele já estava meio, tudo meio suja, assim, e tal, e os pinheirinhos, as coisas, tava um caos a fazenda. E aí ele falou, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com o caseiro? Será que, né? E aí ele começou a ir lá pro lado da casa do caseiro. Quando ele foi chegando na casa do caseiro, tudo lindo. Tinha pintado de novo. Entendeu? Tudo a grama cortada ao redor. Aí ele tinha um carro novo na garagem. Aí ele entrou, tinha uma TV de 50 polegadas na parede. Tal. E ele falou, o que aconteceu? Ele falou, não, você falou? Né? Aí eu fui lá na cidade. Aí eu falei, quero essa TV aqui em nome do meu patrão. Aí eles me deram. Aí eu fui na concessionária e falei, tava precisando desse carro aqui em nome. Ele falou, cara, você entendeu errado. Eu deixei você pedir o que fosse necessário em meu nome para cuidar da fazenda, para cuidar dos meus interesses, não para o seu interesse pessoal. Então é isso. É isso que a gente está fazendo. Jesus falou, o que vocês pedirem em meu nome. Ou seja, é me representando. E a pergunta é, quais são os interesses de Cristo? Então não é para eu ir na concessionária para o meu interesse. E, gente, trabalha, junta dinheiro e compra o carro que você quer. Mas não é esse o nosso papel do em nome de Jesus. É quais são os interesses dele, o que ele quer da gente, qual é a vontade dele. Olha só, que interessante aqui, ó. Diz assim, se analisarmos Atos 19, página 108 ainda, isso aqui é muito legal. Veremos que alguns jovens, identificados como filhos de Seva, tentaram expulsar um demônio. E ao fazer isso, olhavam para o endemoniado e falavam, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ordeno que saia. Os caras iam pegar 2 aí. No entanto, tais palavras mágicas não funcionaram. E a autoridade deles não foi reconhecida, pois não tinham sido enviados por Jesus. A procuração não existia, de maneira que saíram envergonhados. Então até ele não colocou, mas os caras apanharam e saíram pelados. Arrancaram a roupa deles e saíram correndo pelados. Então aqui, eles estavam ali, sem a procuração na mão, tentando usar uma palavra mágica. Em nome de Jesus. E não funcionou.
Então, olha só o que 1 João 5,14 diz. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Né? Então, João talvez viu que estava dando problema lá no evangelho, aqui na carta ele escreveu diferente. Segundo a sua vontade. Qual é a vontade dele? Se a gente pedir, alinhado à vontade dele, vai acontecer. Então, o principal ensinamento, portanto, é que não basta apenas dizer em nome de Jesus. Precisamos refletir, examinar nossas intenções, cotejando se estão, de fato, segundo a sua vontade. Então, antes de orar, eu preciso descobrir qual é a vontade de Jesus. E a pergunta é, como é que eu descubro qual é a vontade de Jesus? Qual é a vontade de Deus? Se relacionando com ele, o que mais? Hã? Na Bíblia. Na letra, que não mata. Entendeu? Então, se eu não conheço a Cristo, se eu não conheço a Deus, eu vou orar errado. Né? Eu vou orar errado. Eu preciso saber o que Deus quer. Eu tenho procuração para fazer o quê? Né? Eu represento ele de que maneira? Né? O que a fazenda dele precisa? Né? Que ele me deixou esse poder para representá-lo. E ele termina de uma forma muito legal, né? Porque ele fala qual seria a forma mais adequada de orar, que palavras devem ser ditas, né? E ele usou um exemplo dele, que ele estava num culto, e aí ele foi no final e pediu para um irmão orar. E aí o irmão falou assim, sussurrando, eu não sei orar, peça para outra pessoa, porque eu não sei orar. E aí, imediatamente, indaguei como aquilo seria possível. Será que ele não orava antes de dormir? Ao sair de casa? Agradecendo pela refeição? Então fui brindado pela ilustrativa resposta e uma tentativa envergonhada de se justificar. O cara falou, sim, meu irmão, nessas horas eu oro, mas lá eu oro do meu jeito. Então, tomado por afeto, respondi, meu amado irmão, posso te pedir uma coisa? Por favor, não aprenda a orar nunca. Você já está orando certo e não sabe. Então, como que se ora? Como diante do Pai, né? E aqui eu queria abrir um parênteses só antes da gente encerrar. Até ele coloca uma frase do John Bunyan, né, no Peregrino. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Uma coisa que é importante, só um parênteses, esse capítulo, né, e esse entendimento que nós estamos compartilhando não entenda como tá errado pedir coisas para Deus, tá? Porque, de novo, Deus é um pai e ele tem prazer em dar boas coisas aos seus filhos. Deus tem prazer de te abençoar que você consiga comprar um carro. Deus tem prazer de abençoar que você encontre um namorado, uma namorada que será um bom marido, uma boa esposa. Deus tem prazer de curar pessoas. Então, sim, peça ao Senhor. Mas sempre naquele coração de seja feita a tua vontade. O Senhor sabe muito mais do que a gente. O que é bom nos dar, o que não é bom nos dar. Mas compreender que essa expressão em nome de Jesus é uma procuração que foi dada a nós. Então, eu acho que esse capítulo é muito importante para a gente aqui, porque o nosso ministério aqui é cópias de Jesus. É se tornar semelhante a Ele. E o que é uma cópia? É um representante. Quando eu tenho aqui uma cópia do meu RG, esse papel representa o original. Ele representa o original. Ele está ali para apontar que existe um original e que as informações estão aqui também. Então, é isso que até a gente brincava, né? Uma cópia autenticada, né? Uma cópia autorizada, né? Então, esse livro aqui está lá no computador do Saulo, com a versão original que ele escreveu, mas todos nós aqui temos uma cópia. E a gente pode ter acesso a isso. Então, Paulo falou no primeiro capítulo que a gente viu hoje, né? Nós somos essas cartas, né? E está escrito em nós as palavras de Cristo. Então, nós estamos andando em nome dele. Por onde a gente for, a gente tem essa consciência. Nós estamos ali em nome de Jesus, para viver os interesses de Cristo. Amém? Por favor.
Não, vai dar certo. Foi? Um testemunho que uma mulher deu aqui, que você... Vou ler aqui. Douglas, Deus o abençoe pela oração por meu neto Gustavo, quando te procurei depois do culto. Acho que foi esse domingo. O tumor não evoluiu e será acompanhado, pode estacionar, diminuir até sumir. Você reflete a luz de Jesus. Glória a Deus. Então, nesse caráter, você orou em nome de Cristo. Muito bom. De acordo com aquilo que ele disse que é a vontade dele, que é curar as pessoas, que é a vontade Foi no dele. final da conferência. Foi na conferência? É. Então a pessoa falou que tá estacionado, não evoluiu, tá estacionado e pode até diminuir. Glória a Deus. Muito bom, glória a Deus. Muito feliz por isso. Uma dica é que, de novo, não generalize, né, em tudo, mas geralmente é pelo interesse do outro. Entendeu? Então é muito mais fácil de acertar quando eu estou pedindo pelo outro, né? Vocês lembram aquele texto? Se você bater, a porta vai abrir. Se você pedir, você vai receber. Se você buscar, ele vai te dar, né? Peça e dar-se-vos-á e tal. E aí tem uma parábola conectada, né? E é muito doida a parábola, porque é o cara que vai de madrugada na casa de um amigo e tá batendo lá, e o cara fala, pô, você tá acordando eu e minha família, não sei o quê. E aí ele fala, pela insistência, o cara conseguiu. Aí a pergunta é, conseguiu o quê? Pão, porque chegou visita em casa. Então você vê que pede, busca, pelo outro. É pelo interesse do outro. E aí, em alguns textos, porque tem vários relatos dessa mesma ênfase, com essa mesma ênfase, o Pai não dará a quem pediu o Espírito Santo. Então você vê o que é os interesses dele, o que ele quer que você peça de verdade. Entendeu? De novo, gente, a gente pede esse monte de coisinha, mas o que é a parada mesmo para se pedir? É o Espírito Santo. E mesmo quando eu recebo o Espírito Santo, o beneficiado vai ser o outro. Né? O fruto do Espírito é pro outro comer. Quando eu sou paciente, é essa galera que é abençoada. Quando eu sou manso, é essa galera que é abençoada. Quando eu sou bondoso, é esses que são abençoados. Então você vê que você quer acertar na sua oração em nome de Jesus, quais são os interesses de Cristo e do meu próximo aqui, né, ao meu redor. Mais alguém aí, Léo? Não. O pessoal falando, glória a Deus, muito bom. Nunca tinha chegado a ter dessa forma. Uma outra pessoa falou que perdeu o hábito de argumentar, perguntar, né? Colocaram também que, inúmeras vezes, no outro texto que a gente leu, algumas pessoas substituem a palavra, as escrituras, por apostilas da igreja, porque daí essa apostila não mata, mas também prende a pessoa dentro do... É a letrinha. É a letrinha. Bom, basicamente é isso. Glória a Deus. Meus amigos, então... pode falar, por favor. Não, mas ele quer falar. Ele quer? Fala, Felipe. Fala, Felipe. Não, eu ia falar uma coisa, né? Porque até sobre o exemplo do cara, né? Eu não sei orar quando eu tô orando em casa, eu oro do meu jeito, né? E é muito louco porque em nome de Jesus nos dá acesso a Deus a fim de que a gente possa se achegar a Ele com confiança. E mesmo que as nossas palavras nunca vão ser suficientes e oportunas ou na medida de Deus, elas nunca vão se achegar à medida de Deus para eu conseguir alguma coisa, né? Para eu conquistar alguma coisa na oração. Mas elas vão ser regadas pelo nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. E aí elas vão ser ouvidas por causa disso e não por causa das medidas das minhas palavras, sabe? Muito bom. E isso é muito poderoso. Então, em nome de Jesus, não é só assim, é assim também, né? Eu tô ali... Até eu lembro algumas pessoas que terminam a oração de uma forma muito bonita, que é pelos méritos de Cristo Jesus, né? Então, eu tô aqui orando, pedindo, falando, pedindo perdão, não porque eu mereço, mas porque Cristo merece e a gente tá revestido dele, né? É isso aí. Eu acho também uma sensibilidade de compreender que a resposta da oração, boa parte das vezes, não vai ser a resposta que eu esperava, e nem no sentido negativo. Porque às vezes eu penso assim, Deus, eu tô orando por isso em nome de Jesus e no caráter de Cristo. E Deus responde aquilo que é contra a minha ideia do que seria uma boa resposta, mas ele respondeu. E aquilo é a boa resposta. Eu acho que até essa deturpação do conceito de sucesso e de dar certo tem nos roubado de enxergar que Deus responde às nossas orações. Mesmo que for não. Mesmo que for não. Ou for diferente. Diferente daquilo que eu estava pensando. Muito bom. Então, só lembrando você que nós estamos lendo Você Entendeu Errado, que é um livro com 15 capítulos com princípios de interpretação, e cada capítulo ele pega um texto exemplo
para aplicar aquele princípio para você aprender como interpretar as escrituras. Quando você terminar, você vai ter entendido certo. E ele está com frete fixo para o Brasil inteiro, então o link está aqui. Esse frete fixo é só durante as nossas lives. Então aproveita, pede o seu até para quarta que vem, quando a gente estiver aqui ao vivo. Você está com o seu livro na mão aí, que a gente manda na sua casa, tá? Então já o link está na descrição, o link está no chat para você acessar e poder pedir o seu. Dá para você também pedir uma caixa com 20 livros. É a caixa fechada e está com 20% de desconto. Então, se você quiser juntar com a sua galera para que vocês façam a leitura juntos aí, eu tenho certeza que vocês serão profundamente abençoados por esse conteúdo aqui. Beleza? Deus abençoe vocês e não se esqueçam, vocês são cópias de Jesus. Valeu!